todos de pé, para receber a equipe celebrativa da Santa Missa. Iniciemos esta santa celebração em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e a luz do Espírito Santo estejam sempre convosco. Meus amados irmãos, nós que somos católicos, cristãos, nós temos um sinal, que é a cruz de Cristo. E hoje, acolhendo aqui estas crianças que serão batizadas, nós também queremos marcá-las com este sinal. Primeiro o sacerdote, depois cada um da família que está nos bancos. Enquanto isso, podemos cantar. Então, já que acolhemos bem estas crianças, nesse primeiro momento, vamos nos preparando para a Santa Missa, reconhecer o nosso pecado e implorar ao Senhor a sua misericórdia, cantando.
Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Oremos. Queremos colocar no coração de Deus por estas crianças, especialmente hoje que serão batizadas, por suas famílias, seus padrinhos, madrinhas, pais e mães. Também por todos os dizimistas neste primeiro domingo do mês. Senhor nosso Deus, dai-nos por vossa graça caminhar com alegria no mesmo amor que levou o vosso Filho Jesus a entregar-se à morte no seu amor pelo mundo. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo pelos séculos dos séculos. Amém. Leitura do livro do profeta Isaías. Isto diz o Senhor, que abriu a passagem do mar e um caminho entre águas impetuosas, que pôs a perder carros e cavalos, tropas e homens corajosos, pois estão todos mortos e não ressuscitarão. Foram abafados como mechas de pano e apagaram-se. Não relembreis coisas passadas, não olheis para fatos antigos. Eis que eu farei coisas novas e que já estão surgindo. Acaso não as reconheceis? Pois abrirei uma estrada no deserto e farei correr rios na terra. Hão de glorificar-me os animais selvagens, os dragões e os avestruzes, porque fiz brotar água no deserto e rios na terra seca, para dar de beber a meu povo, a meus escolhidos. Este povo eu criei para mim, e ele cantará meus louvores. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Exultemos a alegria, maravilhas fez conosco o Senhor. Exultemos a alegria. Quando o Senhor reconduziu nossos cativos, parecíamos sonhar. Encheu-se de sorriso nossa boca, nossos lábios de canções. Maravilhas fez conosco o Senhor. Exultemos a alegria. Maravilhas fez conosco o Senhor. Exultemos a alegria. Entre os gentios se dizia: maravilhas fez com eles o Senhor.
Sim, maravilhas fez conosco o Senhor, exultemos de alegria. Maravilhas fez conosco o Senhor, exultemos de alegria. Maravilhas fez conosco o Senhor, exultemos de alegria. Mudar a nossa sorte, ó Senhor, como torrentes no deserto. Os que lançam a semente entre as lágrimas ceifarão com alegria. Maravilhas fez conosco o Senhor, exultemos de alegria. Maravilhas fez conosco o Senhor, exultemos de alegria. Chorando de tristeza sairão, espalhando suas sementes, cantando de alegria voltarão, carregando seus feixes. Maravilhas fez conosco o Senhor, exultemos de alegria. Maravilhas fez conosco o Senhor, exultemos de alegria. Leitura da carta de São Paulo aos Filipenses. Irmãos, na verdade, considero tudo como perda diante da vontade. Consiste em conhecer a Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele, eu perdi tudo. Considero tudo lixo para ganhar Cristo e ser encontrado unido a Ele, não com minha justiça, provindo da lei, mas com a justiça por meio da fé em Cristo, a justiça que vem de Deus na base da fé. Esta consiste em conhecer a Cristo, experimentar a força da ressurreição, ficar em comunhão com os seus sofrimentos, tornando-me semelhante a Ele na sua morte, para ver se alcanço a ressurreição dentre os mortos. Não que já tenha recebido tudo isso, ou que já seja perfeito, mas corro para alcançá-lo, visto que já fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, eu não julgo já tê-lo alcançado. Uma coisa, porém, eu faço, esquecendo o que fica para trás, eu me lanço para o que está na frente. Corro direto para a meta, rumo ao prêmio, que do alto Deus me chama a receber em Cristo Jesus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Louvor a vós, ó Cristo, Rei da eterna glória. Louvor a vós, ó Cristo, Rei da eterna glória. Agora eis o que diz o Senhor: de coração convertei-vos a mim, pois sou bom, compassivo e clemente. Louvor a vós, ó Cristo, Rei da eterna glória. Louvor a vós, ó Cristo, Rei da eterna glória. O Senhor esteja convosco.
segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, voltou de novo ao templo. Todo o povo se reuniu em volta dele. Sentando-se, começou a ensiná-los. Entretanto, os mestres da lei e os fariseus trouxeram uma mulher surpreendida em adultério. Colocando-a no meio deles, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em flagrante adultério. Moisés, na lei, mandou apedrejar tais mulheres. Que dizes tu? Perguntavam isso para experimentar Jesus e para terem motivo de o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, começou a escrever com o dedo no chão. Como persistisse em interrogá-lo, Jesus ergueu-se e disse: Quem dentre vós não tiver pecado, seja o primeiro a atirar-lhe uma pedra. E tornando a inclinar-se, Jesus continuou a escrever no chão. E eles, ouvindo o que Jesus falou, foram saindo um, a começar pelos mais velhos. E Jesus ficou sozinho, com a mulher que estava lá no meio do povo. Então Jesus se levantou e disse: Mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? Ela respondeu: Ninguém, Senhor. Então Jesus lhe disse: Eu também não te condeno. Podes ir e de agora em diante não peques mais. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, nós escutamos no Evangelho que levaram a Jesus uma mulher que foi pegue fazendo uma coisa errada. Mas é interessante que o Evangelho quer que nós possamos, e o Evangelho segundo São João é uma marca dele. Ele sempre tem algo nas entrelinhas para nós podermos refletir, meditar com muito mais profundidade. É tanto que os estudiosos de Bíblia dizem que o Evangelho segundo São João é o mais espiritual de todos. Nós escutamos o Senhor Jesus dizendo: Eu não te condeno, podes ir e não peques mais. Jesus, meus amados irmãos e irmãs, não condenou nem a mulher, nem aqueles homens que fizeram aquele desserviço para publicamente expor o pecado de alguém. Porque, meus amados irmãos e irmãs, hoje principalmente, uma pergunta precisa ser respondida para nós que evangélica. E alguém pode perguntar: mas padre, que pergunta é essa? A pergunta é: como Deus olha para cada um de nós? Às vezes eu acredito muito nisso, né? E aqui e acolá a gente se depara, eu como padre, a gente se depara com pessoas que têm uma imagem distorcida de Deus. E como muitas vezes isso atrapalha a nossa vida, a imagem distorcida que nós temos de Deus. Hoje nós temos aqui crianças que serão batizadas. E eu me preocupo, particularmente me preocupo muito como as crianças serão educadas, como as crianças serão tratadas. Porque também a imagem de Deus, que muitas vezes está em nós distorcida, depende muito de como um pai ou uma mãe vai criando uma criança. Como os nossos catequistas sofrem, viu? Quando dizem assim: Deus, Ele é nosso Pai como seu Pai. Aí imagina, se o pai daquela criança é um pai ausente, que a criança nunca vê,
Porque quando a criança vai dormir, o pai não tem chegado. Às vezes, nunca se vê. Quantas vezes as mães, que geralmente as mulheres são as que ficam mais em casa, muito atarefadas, às vezes não tem tempo para gastar. Aí a catequista vai dizer: Nossa Senhora é mãe como a sua mãe é. Aí vai pensar: Val, então não é disponível. Está em casa, mas não é disponível. A imagem que nós temos de Deus, ela é muito importante. Porque aqueles homens que levaram aquela mulher que foi pega fazendo uma coisa errada, eles, por ter uma imagem errada de Deus, também estavam fazendo uma coisa errada. E achamos que estamos certos. Expor publicamente alguém é certo. Achamos que é certo, mas está errado. E aí, meus amados irmãos e irmãs, o Senhor Jesus, que estava ali no templo, vocês escutavam, estava ensinando, também deu uma belíssima lição quando ele, porque quiseram cutucar ele, diz o Evangelho, que eles queriam experimentar Jesus, e ele só pergunta assim: quem não tiver pecado, então que atire a primeira pedra. Que bela lição que Jesus deu. Meus amados irmãos, isso é fruto, a atitude dessas pessoas é fruto de uma visão distorcida de Deus. Como se Deus vivesse lá no céu, num trono glorioso, porque às vezes nós entendemos Deus assim, e que ficasse só anotando os nossos pecados, os nossos erros. Como se Deus não nos amasse, como se Deus, na verdade, e muitas vezes nós fazemos isso, transformamos Deus no pior monstro, com as qualidades que até o demônio é. Quantas vezes nós fazemos isso para com Deus? E esquecemos que Deus é amor, e esquecemos que Deus nos olha com um olhar diferente do nosso, que muitas vezes é de condenação, que muitas vezes é de apontar o erro dos outros, que muitas vezes o nosso olhar é só de apontar o pecado do outro. E Deus nos dá uma lição de que Ele acredita muitíssimo em nós, de que Ele acredita que nós podemos ter sempre uma reviravolta em nossas vidas, para viver o seu amor, para viver seus mandamentos, para viver a sua graça, que está sempre disponível para nós. Enquanto vida tivermos, a graça de Deus está disponível para nós. Precisamos, meus amados irmãos e irmãs, apurar o nosso olhar. Precisamos compreender que Deus nos ama com um amor imenso. Hoje nós teremos aqui o batizado dentro da missa. Não sei se vocês já viveram essa experiência. E as crianças não são batizadas apenas em nome de Jesus, não. Batizadas em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. A Trindade Santa, que é o sinônimo do amor perfeito. As crianças serão envolvidas no amor de Deus. Inclusive digo para os pais e padrinhos, o papel de vocês é fazer com que essas crianças não esqueçam disso, de que elas são envolvidas nesse amor, envolvidas num projeto de salvação que restaura a vida sempre, que dá sentido à vida. Nós escutamos isso na primeira leitura, o profeta Isaías: eis que faço nova todas as coisas. O Senhor, meus amados irmãos e irmãs, nos renova com o seu amor, nos renova com a sua misericórdia, nos renova dizendo: eu não te condeno, vai, não peques mais, vai, não se afaste de mim, vai agora viver tua vida, mas não longe de mim, perto de mim. Não condene ninguém, não se condene, olhe para mim, olhe para o meu amor, que eu tenho para todas as pessoas. Então, meus amados irmãos e irmãs, que nós possamos pensar: por que nós olhamos com um olhar de condenação? Por que nós insistimos tanto em perceber apenas o erro e a falha do outro? Está na hora, meus amados irmãos e irmãs, de apurarmos o olhar, para que a nossa forma de ver seja semelhante à forma de Deus. Ama com amor, olha com amor e olha com compaixão e misericórdia, sempre confiando em nós, que nós podemos
dá uma reviravolta em nossas vidas. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Eu vou convidar para ficar em pé apenas pais, padrinhos. Nós vamos abençoar esta água. Então quero perguntar, antes da bênção da água, aos pais e padrinhos: vocês, para viver na liberdade dos filhos de Deus, vocês, pais e padrinhos, mães e madrinhas, estão dispostas a renunciar ao pecado? Sim. Para viver como irmãos, vocês renunciam a tudo que causa desunião? Sim. Olha, não vamos brigar por terreno, por herança, viu? Tantas famílias, meu Deus, destruídas por causa disso. Para seguir Jesus, vocês renunciam ao demônio, autor e princípio do pecado? Renuncio. Estenda a mão assim, pai, padrinho, com a mão assim. E quero saber de vocês: vocês creem em Deus Pai Todo-Poderoso, que criou o céu e a terra? Sim. Vocês acreditam, creem em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que nasceu da Virgem Maria, padeceu e foi sepultado, ressuscitou dos mortos e subiu ao céu? Sim. Olha, tem um bocado de cristão. Não sei se vocês são assim, que só sai de casa se ele é horóscopo. Olha o que vocês me esperam. Que acreditam em Jesus e, portanto, na sua palavra de salvação, no Evangelho. Vocês, pais e padrinhos, creem no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição dos mortos e na vida eterna. Vocês creem? Sim. Pois eu espero que não acreditem em reencarnação. O que nos espera depois desta vida é a vida eterna. Então, meus amados irmãos e irmãs, esta é a nossa fé, que da igreja recebemos e sinceramente professamos, razão da nossa alegria em Cristo nosso Senhor. Amém. Vocês são batizados, não são? Pais e padrinhos? Olhem, vocês sejam assim, muito fracos, mas tudo bem. Vamos adiante, vamos pedir ao Senhor que possa abençoar a água que será derramada sobre a cabeça das nossas crianças. Olhai, ó Pai, a vossa igreja e fazei brotar para ela a água do batismo, que o Espírito Santo dê por esta água a graça de Cristo, a fim de que homem e mulher criados à vossa imagem sejam lavados da antiga culpa pelo batismo e renasçam pela água e pelo Espírito Santo para uma vida nova. Nós vos pedimos, ó Pai, que por vosso Filho Jesus desça sobre esta água a força do Espírito Santo, e todos os que pelo batismo forem sepultados na morte com Cristo, ressuscitem com Ele para a vida. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Então a gente vai com calma, segundo a pastoral orientando, já vem para cá para esse momento central do batismo. E aqui cada criança recebe também no santo óleo a força de Cristo. Podemos cantar, pode ser? Ah, não cantemos não, esse momento do batismo é sem música. Vamos cantar. E como vocês prometeram, né, que não vão ser desunidos, a cada batizado respondam um amém bem bonito, viu? Para escutar. Não fique em borocochô não.
Davi Lucas, eu te batizo em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Deixa eu ser para esse amém, viu? Emily, eu te batizo em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Depois ficam tudo com raiva dos padres. Noa, eu te batizo em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Joaquim, eu te batizo em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Rael, Isaac, eu te batizo em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Maria Elisa, eu te batizo. Tá certo o nome? Maria Elisa, eu te batizo em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Ana Aida, eu te batizo em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Você? Bom, aqui os pais e padrinhos, eles fizeram a renovação das promessas, né? Batismais, e agora todos nós, com muita fé, vamos juntos professar. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto, sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu
irmãos e irmãs, Deus ele quer o progresso de todos nós. E por isso nós podemos nos dirigir a Ele, pedindo a Ele graças, força e auxílio. Então, com fé e esperança, rezemos juntos. Lembrai-vos, Senhor, do vosso povo. Lembrai-vos, Senhor, do vosso povo. Guiai a vossa igreja, Senhor, na missão de ser sinal autêntico do vosso amor gratuito e generoso por todos os homens e mulheres, para que todos sejam preenchidos com a santa esperança. Nós vos pedimos. Lembrai-vos, Senhor, do vosso povo. Dai ânimo e força a todas as pessoas que são vítimas de calúnias, mentiras e difamações, para que jamais paguem o mal com o mal, e para que vençam as forças malignas por meio do amor. Nós vos pedimos. Lembrai-vos, Senhor, do vosso povo. Reacendei o amor, a cumplicidade e o respeito mútuo nos corações dos casais que estão em crise, para que, pelo compromisso assumido e pelo sacramento do matrimônio, sejam testemunhas do amor de Cristo por sua igreja. Nós vos pedimos. Lembrai-vos, Senhor, do vosso povo. Fazei crescer entre nós a cultura do cuidado com a vida em todas as suas manifestações, e fazei com que esta campanha da fraternidade gere frutos de compromisso e de reconhecimento da beleza do mundo criado por Deus. Nós vos pedimos. Lembrai-vos, Senhor, do vosso povo. Quero pedir aos pais, às mães, padrinhos e madrinhas que neste momento dirijam-se amando, sentindo do seu filho, da sua filha, do seu afilhado, da sua filha. Nós também vamos dirigir nossas mãos no sentido das crianças para concluirmos este momento de prece. Ó Pai, Senhor da vida, enviaste o vosso Filho Jesus ao mundo para nos libertar da escravidão do pecado e da morte. Lembrai-vos destas crianças que deverão enfrentar muitas vezes as tentações do mal. Libertai-os do poder das trevas. Dai-lhes, Senhor, a força de Cristo e a luz do vosso Espírito, para que, livres do pecado original, vivam sempre como vossos filhos e filhas, no seguimento de Jesus, que vive e reina pelos séculos dos séculos. Amém. Restauras o fraco
Seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, ó Senhor, por tuas mãos este sacrifício para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Ouvi-nos, Deus Todo-Poderoso, e concedei que vossos fiéis, impregnados dos ensinamentos da fé cristã, sejam purificados pela ação deste sacrifício, por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Esteja no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É o nosso dever e a nossa salvação. Na verdade, é digno e justo, é nosso dever e salvação dar-lhes graças. Sempre, em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso. Vós quisestes, ó Pai, que vos rendêssemos graças por meio da abstinência, para que, por ela, nós, pecadores, moderemos nossos excessos e, partilhando o alimento com os necessitados, sejamos imitadores da vossa bondade. Por isso, ó Pai, com a multidão dos anjos, nós vos glorificamos cantando a uma só voz. Santificai, pois, estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós
corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Enviai o vosso Espírito Santo, Estando para ser entregue à nação do livremente a paixão. Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é meu corpo que será entregue por vós. Creio, Senhor, mas aumentai minha fé. Do mesmo modo, no fim da ceia, Jesus tomou o cálice em suas mãos e, dando graças novamente, e o entregou a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eu confio em nosso Senhor, com fé, esperança e amor. Eu confio em nosso Senhor, com fé, esperança e amor. Mistério da fé. anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho Jesus, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida, o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui, na vossa presença, e vos servir. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Suplicantes, ó Pai, pedimos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. O Espírito nos une num só corpo. Lembrai-vos, ó Pai, dos que pelo batismo, lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro. E aqui, nesta comunidade convocada no dia que Cristo venceu a morte e nos fez participantes de sua vida imortal, que a Igreja cresça na caridade em comunhão com o Papa Francisco, com o nosso Bispo Gregório Paixão, os bispos do mundo inteiro, os padres, os diáconos e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também, ó Pai, destas crianças que hoje, pelo batismo, fizestes membros da vossa família, para que sigam Cristo, vosso Filho Jesus, com todo o coração e grande entusiasmo. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Digam: lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Lembrai-vos também, Senhor, na vossa misericórdia, dos nossos irmãos e irmãs, que adormeceram na esperança da ressurreição, e de todos que partiram desta vida, cujos nomes e lembranças trazemos em nossos corações e em nossas mentes. Acolhei, Senhor, todos junto a vós, na luz da vossa face. Concedei-nos, ó Senhor, a luz eterna. Enfim, ó Pai, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós, e dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os apóstolos e todos os santos, que neste mundo viveram na vossa amizade, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo,
A vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, por todos os séculos dos séculos. Seu Espírito, com a liberdade de filhos, ousamos rezar. Pai nosso, que estais no céu. Venha nosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que têm ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai. Dai-nos a paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda do nosso Salvador Jesus Cristo. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis, Senhor, os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Cantemos ao Cordeiro, porque só Ele pode nos dar a paz verdadeira. O pecado do mundo tem liberdade de nós. Cordeiro de Deus, que tiras o pecado do mundo, tem liberdade. Piedade de nós, Cordeiro de Deus, que tiras o pecado do mundo, dai-nos a paz, a vossa O Senhor fez maravilhas, o Senhor faz maravilhas, e Ele fará muito mais. Irmãos e irmãs, eis aqui Jesus, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. O corpo e o sangue de Cristo nos guarde para a vida eterna. mulher
mortos para condenar aquela pobre mulher indefesa e sem mais chances para caminhar. Quando inclinado no chão a escrever, Jesus pergunta entre todo o povo, se alguém na terra que seja o primeiro a apedrejá-la é o motivo novo. Rezem comigo. Recebei, Senhor, minha liberdade inteira. Recebei minha memória, minha inteligência e toda a minha vontade. Tudo que tenho ou possuo, de vós me veio. Tudo vos devolvo e entrego sem reserva, para que a vossa vontade tudo governe. Dai-me somente o vosso amor e a vossa graça, e nada mais peço, pois já serei bastante rico. Amém. Oremos. Concedei, ó Deus Todo-Poderoso, que sejamos sempre contados entre os membros de Cristo, cujo corpo e sangue comungamos, pelo mesmo Cristo nosso Senhor. Quero convidar agora o pai, ou então, se vocês escolheram o padrinho, para vir acender a vela. Vocês receberam vela ou não? Receberam, né? Isso, pode vir aqui, gente, do saco. E vem acender nesta vela maior, que para nós representa o Cristo, luz do mundo. Isso, pode vir.
Não sei se o pessoal vai ajudar vocês vão desligar os ventiladores, senão é o desafio da noite. Manter essas velas acesas. Ó luz do Senhor, que vem sobre a terra e nunca vencer, permanece em nós. Ó luz do Senhor, que vem sobre a terra e nunca vencer, permanece em nós. Ajudou o Fábio, mas tem que acabar de ajudar, Maricô. Ó luz do Senhor, que vem sobre a terra e nunca vencer, permanece em nós. Ó luz do Senhor, que vem sobre a terra e nunca vencer, permanece em nós. Olha, vocês pais, vocês mães, padrinhos e madrinhas, a grande responsabilidade de vocês é manter a chama da fé acesa. Manter a chama da fé acesa. Nós tivemos um irmão que veio aqui, aí a vela apagou. Foi o que ele fez? Ele voltou. Por isso que vocês, né, deveriam sempre vir à igreja para que a chama da fé não se apague. Aí tem gente que diz, não, papai, as crianças choram muito. Criança não atrapalha, choro de criança não atrapalha. Então essa é a responsabilidade de vocês. Eu até falo, né, da minha família, que escolheram um padrinho para mim que nem católico é. Eu espero que vocês sejam católicos, né? O meu padrinho acredita em tudo. Tudo ele acredita. E para piorar, né? Ele tem assim, eu tenho tanta pena do pessoal, né, dos outros afilhados dele, ele tem afilhado pelo Brasil inteiro, não visita um direito, não é presença na vida de nenhum direito. Então, repito, essa é a missão de vocês, não deixar que esta chama da fé se apague. Sabemos que as crianças estão chorando, mas vocês que estão aí no banco, segura na vela e faz uma prece em favor desta criança. Do fundo do coração de vocês, faça uma prece por esta criança. Não precisa colocar a mão da criança na vela não, viu? Para não queimar. Faça uma prece, vocês aí, pai, mãe, padrinho, madrinha, faz uma prece. Segura na vela. Faz uma prece por esta criança. Seu filho, sua filha, seu afilhado, sua afilhada. Peça a Deus a graça, a sabedoria, para que cresça com saúde, força, com a graça de Deus. E vamos concluir este momento rezando. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, orai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Queridas crianças, vocês foram iluminadas por Cristo para se tornarem luz do mundo. Com a ajuda de seus pais e padrinhos, caminhem como filhos e filhas da luz. Amém. Podemos apagar estas velas, mas não esqueça o compromisso de que a fé tem que estar sempre acesa. Vamos aos nossos avisos. Tem algum aviso? Boa noite. Os avisos da nossa comunidade. Avisando que quinta-feira, mutirão de confissão no centro de pastoral a partir das 18 horas.
Neste sábado, dia 12, é o dia missionário aqui na nossa comunidade, a partir de 7h30 da manhã. Dia 13, domingo de Ramos, e também dia da nossa padroeira. Teremos a procissão de Ramos, saindo da Praça ali da Aldeoma, a concentração às 16 horas. 4 horas da tarde, vamos nos encontrar ali na Praça da Aldeoma, certo? Vamos dar início à procissão de Ramos. E o nosso almoço já está garantido no dia do missionário. Gratidão a todos vocês que nos ajudaram no almoço da obra. Deus abençoe a cada um que nos ajudaram. E não deixe de passar a nossa barraquinha em prol dos nossos festejos agora em maio. E também temos o bingo também em prol da nossa festa de nosso padroeiro. Boa noite a todos, muito obrigada. Muito bem, vamos cantar o aniversário destas crianças, porque é um renovo, hein? Não esqueçam desta data, 6 de abril de 2025. Vamos cantar os parabéns para essas crianças. O Senhor esteja convosco. A nossa proteção está no nome do Senhor. Abençoai, Senhor, o vosso povo que espera o dom da vossa bondade e realizai os desejos que foram inspirados pela vossa generosidade. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Cheios da graça de Deus, confiando no nosso Senhor, ide em paz, e que Ele sempre vos acompanhe. Pai e mãe, dá a bênção ao filho, à filha, vamos lá, dá a bênção. E não é só hoje não, viu? Todos os dias, tá crescendo, quer mais dar a bênção? Não, você mesmo vai lá e dá a bênção. Tem negócio de esperar pedir não, dê a bênção. Cadê o padrinho e madrinha? Também dá a bênção, afilhado, afilhada. Nós vamos aqui entregar, já estão com eles. Eu não quero tirar foto não, né? Não, né? Posso ir embora, tem outra missa.